Bom, vamos ver então umas aplicações do que nós vimos, né? Uns exercícios sobre derivadas. Então vamos lá. Aqui primeiro a gente quer encontrar a derivada dessa função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Bom, a derivada f' de x vai ser... A gente já viu que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então aqui basta a gente derivar cada uma dessas parcelas. A derivada de x ao quadrado é derivada de potência, então desce o expoente, diminui uma unidade no expoente. Vai ficar 2x mais. Derivada de 3x é 3. Por quê? Eu até posso pensar nisso como derivada de potência, sendo o expoente do x 1. Aí desce o expoente, multiplica pelo 3, vai ficar 3 mesmo, e diminui uma unidade no expoente. Quando diminuir, vai ficar x elevado a zero, que é 1. Depois, a derivada da constante é zero. Então, a derivada de x2 mais 3x menos 4 é 2x mais 3. Letra B. F de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Bom, vamos derivar cada uma das parcelas. F' de x vai ser derivada de x ao quadrado é 2x. E para a gente derivar o 1 sobre x ao quadrado, a gente tem que escrevê-lo na forma de potência. Então, a gente tem que lembrar que 1 sobre x ao quadrado é o mesmo que x a menos 2. Porque tem aquela propriedade das potências que quando a gente tem um expoente negativo, por exemplo, a elevado a menos m, o expoente negativo manda inverter a base e elevar ao expoente positivo. Então, a elevado a menos m é 1 sobre a elevado a m. Portanto, quando a gente quiser fazer o contrário, se a gente tiver, por exemplo, 1 sobre x à quinta, se a gente quer inverter isso, é só colocar o expoente negativo. Isso aqui fica x a menos 5. Bom, então vamos voltar lá, para a gente continuar a nossa derivada. Então, mais... Aí, a derivada de x a menos 2 é desce o expoente, então já posso, como expoente é menos 2, ao invés de mais, vou colocar logo menos, por causa do menos 2 do expoente que desce. E aí vai ficar, desceu o expoente, ficou menos 2 vezes x. Aí aqui tem que tomar um maior cuidado, porque aqui vocês têm a tendência a colocar expoente menos 1, e não é. Por quê? A gente desce o expoente e diminui uma unidade no expoente. Quando diminuir, vai ficar menos 2 menos 1, vai dar menos 3, certo? Aí, ó, acabou a nossa derivada. Agora, a gente só tem que melhorar isso aqui. Como assim melhorar isso aqui? Resolver esse expoente negativo. Então, vai ficar a derivada, f' de x, vai ser 2x menos 2. Expoente negativo manda inverter a base. Então, esse x é menos 3, ele vem para o denominador e fica x ao cubo. Então, essa derivada é 2x menos 2 sobre x ao cubo, certo? Aí, vamos para um outro tipo de exercício, olha. Agora, a gente vai relacionar com reta tangente. Então, aqui, encontre uma equação da reta tangente. Esse tipo de exercício é super importante. Da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1. Primeira coisa, eu vou escrever aqui o que a gente tem que lembrar, que é o seguinte. Poxa, o que reta tangente tem a ver com derivada? A derivada nos dá o coeficiente angular, quer dizer, a inclinação, né? O coeficiente angular da reta tangente. Que, algebricamente, quer dizer o seguinte, a derivada da função num ponto de abscissa x0 nos dá o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto de abscissa x0. Então, isso é que tem a ver. Quer dizer, falou em reta tangente, a gente vai pensar em derivada. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função no ponto. Só que aqui a gente quer a equação da reta. E aí tem que lembrar lá das aulas iniciais, ou seja, a gente tem que lembrar que um dos modos da gente escrever a equação de uma reta é y igual a y0 mais m que multiplica x menos x0, onde o m é o coeficiente angular e
o x0 e y0 são as coordenadas de um ponto P pertencente à reta. Então, olha só, aqui a gente já tem o nosso ponto pertencente à reta. Então, a gente já tem o x0 e o y0. Só falta encontrar o m, que é o coeficiente angular. Então, vamos lá. Então, a gente precisa do coeficiente angular. Só que a gente sabe que o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função. Então, vamos derivar essa função. A derivada de x ao quadrado é 2x. Se a gente quer a equação da reta tangente que passa pelo ponto 1, então é porque o x0 é 1 e o y0 também é 1. Então, a gente quer encontrar o coeficiente angular da reta tangente no ponto de abscissa 1, que vai ser f' de 1. Ou seja, que é só a gente substituir o x por 1 aqui na derivada. Então, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Agora, jogando isso na equação da reta tangente, a gente vai ter reta tangente é y igual ao y0, que é 1, mais o coeficiente angular da reta tangente, que é 2, vezes x menos o x0, que é 1. E aí a gente pode deixar a equação da reta tangente assim mesmo, ou distribuir, vai ficar 1 mais 2x menos 2, que vai dar então que a equação da reta tangente é y igual a 2x menos 1. Acabou, tá? Número 2, super parecido, ó. Encontre uma equação da reta tangente à curva y igual a x ao cubo no ponto de abscissa 1. Falou em reta tangente, a gente pensa em derivada, porque o coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada da função no ponto. Só que agora a gente quer o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto de abscissa 1. Então, vamos fazer. Encontrar primeiro a derivada da função, a derivada de x ao cubo, desce o expoente, que é 3, e diminui uma unidade no expoente. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Agora, a gente quer a reta tangente pelo ponto de abscissa 1. Vai ser f' de 1, que vai ser 3 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 3. Então, já temos o coeficiente angular da reta tangente. Então, para a gente montar a equação da reta, ó, a gente já tem o m e a gente já tem o x0. O x0 é 1, mas falta o y0. O y0 é o y, quer dizer, a imagem do 1 nessa função. Então, a gente vai pegar aqui, quando x for 1 na função, o y vai ser, substituindo na função, vai ficar 1 ao cubo, que também dá 1. Então, o y0 é 1. Então, a reta tangente vai ser y igual ao y0, que é 1, mais o coeficiente angular da reta tangente, que é 3, que multiplica x menos x0, que é 1. Melhorando aqui, vai ficar y igual a 1 mais 3x menos 3, que vai dar y igual a 3x menos 2. Essa é a nossa reta tangente, certo? E aqui, o nosso último exercício, a gente quer a equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. Ou seja, o x0 é 3 e o y0 é 1. Falou em reta tangente, eu penso em derivada, porque o coeficiente angular da reta tangente, que aqui no caso a gente quer o coeficiente angular da reta tangente quando x é 3, vai ser a derivada da função no 3. Então, a gente precisa encontrar a derivada dessa função. Só que para a gente derivar essa função, a gente tem que escrevê-la em forma de potência. E aí, 3 sobre x é o mesmo que 3 vezes x a menos 1, porque para inverter a gente coloca o expoente negativo. Aí, vamos derivar. Vai ficar, vamos voltar lá para o azul. Então, a derivada, que aqui eu vou chamar de y', tanto faz, é outro modo de chamar a derivada, vai ser desce o expoente, que é menos 1, multiplica pelo 3, vai ficar menos 3 vezes. Diminui uma unidade no expoente, vai ficar x elevado a menos 2. Aí, expoente negativo, manda inverter. Então, fica menos 3 sobre, esse x a menos 2 vai para o denominador, fica x ao quadrado. Essa é a derivada. Só que a gente quer a derivada quando o x é 3. Então, a gente quer y' de 3, ou f' de 3, que é a mesma coisa.
Vamos substituir o x por 3 aqui. Vai ficar menos 3 sobre 3 ao quadrado, que é 9. Menos 3 nonos simplificando, dá menos 1/3. Então, isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Agora, vamos jogar na equação da reta. Vai ficar a reta tangente, vai ser y igual ao y0, ó, o y0 é 1, mais o coeficiente angular da reta tangente, que é menos 1/3, vezes x menos x0. x0 é 3. Aí, vamos melhorar um pouquinho essa equação. Vai ficar y igual a 1 menos, vamos aplicar distributivo aqui, vai ficar menos x sobre 3, mais 3/3, que é 1. Então, a reta tangente é menos x/3 mais 2. Acabou. Aqui, olha, tem um desenho que eu gostaria que vocês jogassem no GeoGebra. Eu queria que agora, vou até que escrever aqui de outra, com a caneta em outra cor. Eu queria que agora vocês fossem para o GeoGebra e jogassem no GeoGebra primeiro a hipérbole. Y igual a 3 sobre x. Que é a hipérbole. Que é essa curva aqui, ó. Aí vocês vão ver que vai sair essa curva. E depois que vocês jogassem a reta tangente, que é y igual a menos x sobre 3 mais 2. Exatamente para vocês poderem ver que essa reta, de fato, é tangente a essa hipérbole no ponto pedido, que é o ponto 3,1, certo? Aqui é um desenho que já estava no exercício, está aqui ó, o ponto 3,1, a hipérbole, e aqui a reta. Aqui a reta está com outra cara porque tirou MMC e passou tudo para o mesmo lado, mas isso aqui é o mesmo que escrever lá o que a gente encontrou, que é y igual a menos x sobre 3 mais 2, certo?